Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz esteja com você. Com grande alegria, hoje, sexta-feira, estamos terminando essa semana, né? Agradecendo a Deus pelas bênçãos que recebemos, pelas graças, por tudo, principalmente pelo dom da Eucaristia. Vamos continuar a dar continuidade aos estudos sobre o matrimônio e hoje vamos falar do que, Morgana? O consentimento matrimonial. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. E aí importante salientar rapidinho que se houver constrangimento ou tiver uma lei natural ou eclesiástica que impeça esse matrimônio, ele pode até acontecer, mas ele não vai ser válido. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento de fato no fato de os dois se tornarem uma só carne. O consentimento deve ser um ato de vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo grave externo. Nenhum poder humano pode suprir esse consentimento. Se faltar essa liberdade, o casamento será inválido. Justamente. Por essa razão, ou por outras razões que tornam nulo e inexistente o matrimônio, a Igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento. Isto é, declarar que o casamento jamais existiu. Então, a Igreja ela não faz esse estudo de forma aleatória, não. Existe um tribunal eclesiástico competente e validado para poder analisar se aquele casamento realmente existiu. Porque às vezes aconteceu o rito ali, mas o casamento foi nulo por vários motivos, né? Neste caso, os contraentes ficam livres para se casar, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. Por exemplo, se naquela união anterior o casal já tivesse tido filhos, então, mesmo assim, tanto o homem quanto a mulher ficam responsáveis por cuidar dessa criança, né, até que ele tenha a idade adulta, né, e também de poder ter as obrigações, né, naturais desse antigo estado. O sacerdote ou diácono que assiste à celebração do matrimônio acolhe o consentimento dos esposos em nome da Igreja e da bênção da Igreja. A presença do ministro da Igreja e também das testemunhas exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. Perfeito. Por esta razão, a Igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar esta determinação. Primeiro, o matrimônio sacramental é um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz ordem eclesial, cria direitos e deveres na Igreja, entre os esposos e relativos à prole. Ou seja, se você quer casar na Igreja, o matrimônio exige uma ordem. E dentro dos mandamentos da Igreja, existem direitos e deveres dentro do matrimônio, como aqui ficou bem explícito. Por ser o matrimônio o estado de vida da Igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito, daí a obrigação de haver testemunhas. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que foi dado e ajuda a permanecer-lhe fiel. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de fundamental importância. O exemplo e o ensinamento dos pais da família continuam sendo o caminho privilegiado para essa preparação. O papel dos pastores e da comunidade cristã como família de Deus é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. Mas ainda porque, em nossa época, muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos que não mais garantem suficientemente esta iniciação, que é justamente feita dentro da família. Então você vê, uma família que tem essas bases desestruturadas,
que tem tudo isso desorganizado, desordenado, é muito mais difícil para uma pessoa que vem dessa realidade, né, ter essa consciência que é necessária para o matrimônio. Por isso é importante que a igreja, né, os irmãos, os pastores, nós possamos ajudar essas pessoas, né, e esse é um intuito, né, dessa evangelização que nós fazemos, né, para tornar visível, tornar palpável a realidade do matrimônio. Os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, possam passar, na idade própria, do noivado honesto para as núpcias. Então, veja, é muito interessante isso aqui que fala no final desse texto que a gente leu hoje, dessa formação, porque é exatamente isso. A igreja cristã, a igreja doméstica, os pais têm essa obrigação de passar o ensinamento para os filhos. Mas acontece que muitas vezes isso não acontece. Então, ao passo que o jovem vai para o mundo, ele pode se deparar com realidades que não são aquelas que Deus preparou para ele. E cabe a nós, como jovens cristãos, casados, informar, não é verdade? Então, é isso nosso desejo aqui, né? Foi muito bom ler essa partezinha aqui, porque é exatamente isso que a gente quer, né? Para que os jovens que estejam nos ouvindo entendam o verdadeiro sentido do namoro, da castidade. Essa é a nossa missão, é o que a gente está fazendo aqui. Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. E até a próxima.